Olá, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos analisar um tema de redação. Aposta quente para 2020, diga de passagem, haja vista que tivemos uma aprovação da lei de punição aos maus tratos dos animais. Hoje eu trouxe para vocês a seguinte redação, a seguinte proposta: meios para garantir os maus os direitos dos animais no Brasil. Antes de qualquer coisa, vamos entender o tema para que a gente possa fazer a nossa redação, para que a gente possa construir a nossa redação. Primeiramente, temos que entender qual que é o tema central. E sem dúvida, o nosso tema central aqui é direitos dos animais. Se eu não falar sobre os direitos dos animais, eu vou zerar a minha redação, porque esse é o assunto central dela, certinho? Onde que isso deve ser garantido? No Brasil, logicamente. Então, obrigatoriamente, eu preciso falar a palavra Brasil. Eu preciso estabelecer onde que isso deve ser garantido. Observe que temos o termo meios para se garantir. Meios para se garantir, gente, nada mais são do que estratégias. E se estamos falando de estratégias, estamos obrigatoriamente falando de proposta de intervenção. Se estamos falando de estratégias, de alternativas, de caminhos para combater, estamos falando de proposta de intervenção. Isso quer dizer que não podemos, de maneira nenhuma, nunca, jamais, argumentar com propostas de intervenção. A nossa proposta, os nossos meios para se garantir, devem ficar obrigatoriamente na proposta de intervenção, que vocês sabem muito bem por causa da paiscracia, que fica na conclusão. No nosso caso aqui, a nossa redação vai ter a seguinte pegada. Porque se garantir os direitos dos animais no Brasil é um tema positivo. Nós vamos falar bem de por que se garantir os direitos dos animais no Brasil. Lembrem-se que, certamente, a legislação aprovada este ano deve cair nos textos motivadores. Então, sejam espertos, não usem essa legislação na sua redação. Mas estes meios estarão na sua proposta de intervenção, ok? Vamos pensar em possíveis alusões para nossa redação? Possíveis alusões que vão enriquecer a nossa redação? Sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, publicado em 1938, ano inclusive que ele estava preso. Para quem não se lembra ou para quem não sabe, no livro Vidas Secas nós temos a personagem Baleia, que é uma cachorrinha vira-lata que acompanha a família de Fabiano. Essa cachorrinha tem papel fundamental na vida da família, bem como no garantimento da humanidade do Fabiano. Ou seja, mesmo que o foco não seja somente cachorros, né, ou gatos, vocês podem mostrar como que uma convivência com animais de estimação ou com animais melhora a humanidade, melhora quem nós somos. Porque, tal como aconteceu com Fabiano em Vidas Secas, isso acontece com a gente também. Não se esqueça que quando Baleia ficou doente e Fabiano precisou sacrificá-la, isso interferiu na sua personalidade, isso interferiu no bem-estar da família, certinho? Minha segunda sugestão é sobre a Revolução Agrícola. Sim, gente, na realidade a minha sugestão é anterior à Revolução Agrícola. Se vocês pesquisarem um pouquinho, há registros de que
Os cachorrinhos, mais uma vez os cachorrinhos, né, gente? Eles nos acompanham há cerca de 15 mil anos atrás, ou seja, anteriormente à Revolução Agrícola. Já havia, antes da Revolução Agrícola, o hábito de se domesticar cães para caça. Durante a Revolução Agrícola, eles foram fundamentais para isso. Vocês entenderam? Inclusive sendo usados no arado. Eu acredito que essa seja uma ótima alusão, muito fácil de ser usada, inclusive. A minha terceira alusão, ela trata das 3 ondas de extinção provocadas pelo ser humano. Eu não sei se vocês sabem, mas há uma teoria de que a cada vez que a humanidade evolui, nós provocamos uma onda de extinção animal. Hoje, na realidade, depois da Revolução Industrial, né, a partir da Revolução Industrial, nós estamos passando pela terceira onda de extinção animal. Essa terceira onda de extinção, ela é resultado do avanço do homem, o avanço do homem nos ambientes que eram naturalmente deles, dos animais, bem como do aquecimento global, da crescente industrialização, da ganância, né? Eu estava lendo hoje que este ano foram assassinados, né, 350 elefantes na Botswana, em Botswana. Então, tipo assim, essa terceira onda de extinção, acho que é uma ótima alusão, porque até quando o planeta Terra, os animais de forma geral, vão sobreviver à nossa ação. Acredito que o texto, que a redação, se for cair, ela vai cair para uma pegada mais relacionada a animais domésticos. Mas, de qualquer maneira, qualquer um desses 3 aqui, ó, podem ser usados, porque eles falam da crueldade humana. No caso de Vidas Secas, fala como a baleia era um animal puro e como ela melhorava o bem-estar da família. No caso da Revolução Agrícola, fala de como a relação entre cachorros e humanos é histórica. E no caso da terceira onda de extinção, fala como, historicamente, mesmo nós estamos falando de mil anos, historicamente a humanidade é tóxica, é maléfica, é cruel, é mortal para os animais, certinho? Para organizar e facilitar a vida de vocês, porque sim, eu sou uma professora perfeita, maravilhosa e humilde, não é mesmo? Eu já vou trazer aqui alguns argumentos com o respectivo repertório, com o que vocês podem usar. Questões que eu acredito que poderão ser abordadas nos textos motivadores, caso esse seja o tema do Enem ou de qualquer outro vestibular, né? Eu separei primeiramente aqui para vocês o entendimento da questão. Vocês sabem que para uma questão ser debatida, combatida de forma geral, primeiro que ela seja, é necessário que ela seja reconhecida. Como que nós vamos falar sobre o direito dos animais se nós não reconhecermos, que eles devem ter direitos, que eles têm essa necessidade? Vocês sabem que o melhor repertório do mundo para isso é o mito da caverna, né, do Platão, porque estamos falando, consequentemente, de alienação. A população é alienada, sim, quando estamos falando de direito do outro. Então, quando estamos falando sobre a necessidade de entendimento da população, nós estamos falando sobre o quanto a população é alienada a essa questão. Caso vocês não estejam a fim de usar o mito da caverna, sei lá, né, ai Thaís, tô diferentão hoje, vocês vão usar o conceito de identidade filosófica. Identidade. Gente, não sei escrever mais. Basicamente é isso. Esqueci que jeito que escreve, essa é a questão.
Mas no conceito de identidade, Parmênides, ele fala o seguinte, que para a gente poder considerar uma questão, antes de qualquer coisa, a gente tem que conferir uma identidade a ela. A gente tem que reconhecer aquela questão. Então, como que eu vou garantir meios, né? Como que eu vou buscar meios para se garantir os direitos dos animais se eu nem reconheço que isso existe? Se eu nem reconheço que isso é uma necessidade? Então, assim, no conceito de identidade filosófica, antes de eu poder debater qualquer questão, eu preciso aceitar que ela exista. Nesse caso aqui, nós não estamos falando de alienação como em Platão. Aqui nós estamos falando de negação propriamente dita, tá? Mas nos dois casos, nós temos a argumentação de que é necessário que se entenda que os animais, sejam eles domésticos, exóticos, silvestres, de shows, devem ter os seus direitos reconhecidos. A segunda argumentação, que eu acho que é muito possível de aparecer, é sobre as consequências no futuro. É preciso se garantir os direitos dos animais agora, porque as consequências futuras podem sim ser muito fortes, podem sim ser muito grandes. Como que lidaremos com isso se nós não conseguimos lidar agora? Quais serão as consequências para os nossos descendentes? Vocês estão entendendo? Que mundo queremos deixar para os nossos descendentes? O melhor repertório do mundo para este caso é Hans Jonas. Para quem não conhece Hans Jonas ainda, esse é o nome do filósofo, viu, gente? Ele tem uma ideia que é chamada de princípio ético da responsabilidade. Neste princípio ético da responsabilidade de Hans Jonas, ele fala o seguinte, que as ações que tomamos agora, que as decisões que tomamos agora têm consequências diretas no futuro. Então nós temos por responsabilidade, né? Nós temos ética, né? Deixa eu melhorar isso. Nós temos uma ética, uma responsabilidade ética, pensar nas consequências que as nossas decisões atuais terão no futuro. Então, se por acaso eu não garantir os direitos dos animais agora, o que isso vai ser no futuro? Quais serão as consequências disso no futuro? Eu não tenho que pensar só no agora, segundo Hans Jonas. Eu preciso pensar nisso no futuro. Certinho? Vamos para mais alguns argumentos? Parei, gente, voltei. Tá com vontade de dar uma dançadinha aqui, ok? Mas eu separei para vocês mais dois argumentos que são muito bons e muito possíveis de estarem presentes nos textos motivadores, caso os direitos dos animais seja um tema de redação, certinho? O primeiro deles aqui, ó, é a mudança de mentalidade, a necessidade de uma mudança de mentalidade. E eu vou falar por que eu acho que isso é um ótimo argumento. Vocês já pensaram que quando estamos falando dos direitos dos animais, nós temos uma revolta seletiva? Então nós achamos um absurdo os cachorrinhos serem maltratados, mas nós normatizamos o rodeio, nós normatizamos os cavalos adestrados, nós normatizamos as charretes, nós normatizamos cavalos de tração e outros animais de circo e por aí vai, que são claramente explorados. Então, assim, quando faz parte da nossa cultura, a gente tem, e eu falo a gente, sociedade, nós temos por costume não fazer nada. Nós nos revoltamos
com determinadas coisas. Então, assim, meu Deus, que horrível matar golfinhos, mas eu não faço nada com o rodeio de Barretos, por exemplo, e eu não estou falando que eu sou contra a festa de Barretos, mas que é cruel, gente, é cruel, vamos e venhamos. Então nós temos uma revolta seletiva. Para que a gente possa garantir os direitos dos animais, nós precisamos sim promover uma mudança de mentalidade. Ou os direitos dos animais é só para um nicho, é só para os cachorrinhos bonitinhos. E sim, eu tô fazendo essa pergunta, e vocês sabem que eu faço esse tipo de pergunta desagradável, essa pergunta que incomoda. Os direitos dos animais é para todo mundo, né? Para todos, ou só para os cachorrinhos bonitinhos? É só para os ursos polares? Ou a gente pode colocar o cavalo de tração que a gente vê na cidade puxando aquele monte de peso e morrendo de sede? Então, se nós, população, sociedade, comunidade, não mudarmos a nossa mentalidade de que é sim necessário se garantir os direitos de todos os animais, gente, nada vai acontecer, sinceramente. E aqui eu tenho alguns repertórios bem diferentes um do outro e que são bem legais, dependendo do tipo de abordagem que vocês quiserem. O primeiro deles é o fato social. Por quê? Querendo ou não, essa revolta seletiva que nós mantemos já é um fato social, porque nós aceitamos sim os maus tratos que fazem parte da nossa cultura. Então vocês podem argumentar que, por ser um fato social, é preciso que haja mudança de mentalidade. Vocês entenderam? É uma argumentação muito forte, baseada em um repertório muito forte, certinho? Outro repertório que pode basear essa argumentação, que vai ficar muito bom também, é a tábula rasa. Neste caso aqui, estamos falando da mudança de mentalidade geracional, da formação de uma geração que entende a necessidade de se garantir os direitos dos animais. Então, se somos todos folhas em branco, se somos todos recipientes vazios, né? Se somos todos recipientes vazios, né? Precisamos ser preenchidos com vivências e experiências que promovam essa mudança de mentalidade, que promovam esse entendimento de que os direitos dos animais devem ser garantidos para todos e não somente essa revolta seletiva. E o que eu mais gosto, sinceramente, são os temas tabus. Para quem não conhece os temas tabus ainda, ele é do Foucault. E os temas tabus, o Foucault fala o seguinte, que existem alguns temas que, dado a sua polêmica, quando são debatidos, eles acabam sendo deixados de lado. A gente acaba não debatendo e fala assim, ai gente, eu não quero falar sobre isso não, porque a gente vai brigar, né? E no caso dos animais, principalmente esses animais de show, a gente acaba não falando sobre esse assunto porque é um tema polêmico. Por que é um tema tabu? Então, se eu quero promover uma mudança de mentalidade, eu preciso sim debatê-lo, eu preciso sim falar, colocar o dedo na ferida. Então, eu preciso debater um tema tabu, certinho? O outro argumento que eu separei aqui é a legislação falha, e eu sei que certamente a legislação aprovada esse ano vai vir no texto motivador. Mas eu estava pesquisando, gente, não são todas as cidades que têm uma legislação ou mesmo um órgão que trate sobre a lei dos maus tratos aos animais, né? Agora nós temos uma legislação federal, mas as cidades não têm nada que fale sobre isso. Eu estava pesquisando aqui em Poços de Caldas, nós temos uma ONG que fala sobre isso, que é a APA, que trata da proteção dos animais, e vocês podem buscar a delegacia comum ou a polícia florestal, mas mesmo a polícia florestal em determinados casos.
Então, assim, nós não temos uma unidade na fiscalização, na punição e por aí vai. A legislação é falha nesse quesito. Vocês entenderam? Então, se é dever do Estado, né, garantir educação, saúde, é dever do Estado garantir um meio ambiente sustentável. Isso tá na Constituição brasileira. Eu acho que é o artigo 23, depois vocês pesquisem isso. Então, o que nós temos? A quebra do contrato social. Nós temos a quebra do contrato social. Vocês estão entendendo? Porque se nós estamos aqui fazendo a nossa parte e a legislação, o governo, não nos municipal, estadual, federal, não nos dá esse meio ambiente sustentável, há uma quebra do contrato social. Vocês entenderam? Certinho? E como que eu posso garantir esses direitos dos animais? Quais são esses meios, não é mesmo? Então vamos colocar aqui na nossa proposta de intervenção, não é mesmo? A primeira forma é com uma punição mais efetiva, né, gente? Então aqui, ó, vocês podem colocar maior rigidez da lei. Eu acho que essa é uma ótima saída para se garantir o direito dos animais. Então, uma punição mais efetiva, certinho? Maior rigidez no cumprimento da lei. A outra forma são campanhas de conscientização. Porque a partir de campanhas de conscientização, nós mudaremos a mentalidade da sociedade. Nós garantiremos que mais e mais pessoas tenham essa noção de que os animais merecem ter seus direitos garantidos. Podemos também, gente, incluir o ensino dos direitos dos animais na grade curricular. Que é uma boa forma também. Olha lá, vamos lembrar da formação geracional, de uma mudança de mentalidade geracional. E por fim, mas não menos importante, podemos colocar aí mudança na lei, o que eu não acho que é uma boa proposta, mas se você tiver muito sem ideia, coloca lá. Certinho? E assim você tem a sua redação prontinha na sua mão, criatura, pessoa, cabeçudo. Você tem a alusão que você vai usar na sua introdução. Você tem ótimos argumentos, já com repertórios, dependendo do posicionamento que você queira fazer, e propostas de intervenção que garantirão os direitos dos animais. Eu espero que vocês tenham gostado, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo no coração. Tchauzinho!